Imagine acordar todos os dias sem sentir fome. Nunca precisar de um gole d'água, nunca sentir aquele aperto no estômago que nos lembra da necessidade de comer. Parece impossível, não é? O corpo humano precisa de alimento para gerar energia, de água para manter as funções vitais. E, no entanto, uma mulher desafiou tudo o que sabemos sobre biologia. Durante incríveis 70 anos, ela teria vivido sem ingerir um único grão de comida ou uma gota de água. Como isso poderia acontecer? Antes de mergulharmos a fundo nesse incrível assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. A história dela não é apenas surpreendente nem um enigma. Médicos, cientistas e curiosos tentaram desvendar esse mistério, mas a cada resposta encontrada, novas perguntas surgiam. Relatos indicam que ela levava uma vida normal, sem sinais de desnutrição ou desidratação, algo que contradiz completamente o que sabemos sobre o funcionamento do corpo humano. Testemunhas afirmam que ela não demonstrava fraqueza, nem sinais de fome ou sede. Mas como alguém poderia sobreviver tanto tempo sem aquilo que consideramos essencial para a vida? Essa história começou a chamar atenção anos atrás, quando foi divulgado que essa mulher nunca precisou de alimento desde a infância. Quem foi o primeiro a relatar isso? Como foi que essa história se espalhou? Alguns acreditam que tudo pode ter sido um grande engano, enquanto outros enxergam nela um fenômeno que desafia as leis da ciência. Mas para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar no tempo e investigar os primeiros relatos sobre esse caso extraordinário. As primeiras histórias sobre essa mulher começaram como sussurros em pequenas comunidades. Alguns diziam que, desde criança, ela nunca demonstrou interesse por comida. Outros afirmavam que, mesmo sendo oferecido qualquer prato, ela recusava sem demonstrar fraqueza. Mas o que mais impressionava era que, com o passar dos anos, ela nunca apresentou sinais de desnutrição. Isso não era apenas estranho, era impossível. O mistério cresceu quando estudiosos começaram a ouvir relatos de pessoas próximas a ela. Parentes, vizinhos e até líderes religiosos diziam que nunca a viram comer ou beber. Como isso poderia ser verdade? Em um mundo onde a sobrevivência está atrelada à ingestão de alimentos, esse caso parecia desafiar todas as regras. E se fosse apenas um boato exagerado, uma história que foi ganhando contornos irreais com o tempo? Ou será que existia algo mais profundo acontecendo, algo que ninguém conseguia explicar? Mas a grande virada nessa história veio quando médicos e pesquisadores começaram a investigar mais de perto. Alguns queriam provar que tudo não passava de uma ilusão, enquanto outros estavam determinados a descobrir um segredo escondido no funcionamento do corpo humano. Teria ela uma condição rara que ninguém jamais documentou? Seria possível que um organismo pudesse se adaptar de uma maneira que a ciência ainda não compreendia? Os testes começaram, e foi aí que tudo ficou ainda mais intrigante. Quando os médicos e pesquisadores começaram a investigar o caso, as primeiras perguntas eram óbvias: como um corpo humano poderia continuar funcionando sem ingerir calorias ou líquidos? A ciência já documentou os limites da resistência humana, e sem água, a maioria das pessoas não sobrevive mais do que poucos dias, sem comida, talvez algumas semanas, dependendo das reservas de gordura do organismo. Mas 70 anos? Isso ultrapassa qualquer explicação conhecida. Os especialistas analisaram possíveis condições médicas raras. Haveria uma anomalia genética que permitisse ao corpo dela produzir energia de outra forma? Alguns pesquisadores levantaram hipóteses sobre estados extremos de adaptação, nos quais o organismo poderia entrar em um nível tão profundo de conservação que as necessidades básicas seriam drasticamente reduzidas. Mas, se isso fosse possível, por que nenhum outro caso semelhante foi documentado pela medicina? Outras explicações surgiram. Alguns sugeriram que ela poderia estar absorvendo umidade do ar ou energia de fontes desconhecidas. Teria o corpo dela desenvolvido um mecanismo inédito para extrair nutrientes de outra maneira? Alguns defensores do paranormal acreditavam que sua sobrevivência estaria ligada a fenômenos espirituais ou energias místicas, enquanto os céticos tinham uma visão completamente diferente: e se tudo não passasse de um truque bem elaborado?
A única maneira de descobrir a verdade era testá-la sob condições rigorosas, e foi exatamente isso que os cientistas decidiram fazer. Para separar fato de ficção, médicos e cientistas decidiram estudar essa mulher sob condições controladas. Se ela realmente conseguia viver sem comida e água, isso teria que ser provado. Foi então que começaram os primeiros testes. Sob observação rigorosa, ela foi monitorada por dias, semanas, e o mais chocante aconteceu: seu corpo não mostrava sinais de fraqueza. Nenhuma perda significativa de peso, nenhum sintoma de desidratação. Como isso era possível? Os especialistas documentaram cada detalhe. Mediram batimentos cardíacos, pressão arterial, função renal. Esperavam encontrar alguma pista, um sinal de que ela consumia algo escondido ou que seu metabolismo funcionava de maneira desconhecida. Mas os resultados desafiaram a lógica. Alguns pesquisadores começaram a suspeitar que ela poderia estar enganando os exames de alguma forma. Será que havia alguma maneira oculta de obter nutrientes sem que ninguém percebesse? A polêmica cresceu. Enquanto alguns defendiam que estavam diante de um fenômeno sem precedentes, outros alegavam que fraudes já haviam sido documentadas em casos parecidos. O que mais dividia os especialistas era a ausência de explicação concreta. Se ela estava dizendo a verdade, isso significaria uma revolução no entendimento do corpo humano. Mas, se fosse uma farsa, como ninguém conseguia desmascará-la? O debate ficou ainda mais intenso quando outros casos semelhantes começaram a surgir ao redor do mundo. Enquanto a ciência lutava para explicar o caso dessa mulher, surgiram relatos de outras pessoas que alegavam viver sem comida e sem água. Em diferentes partes do mundo, histórias semelhantes começaram a chamar atenção. Monges que afirmavam sobreviver apenas da luz do sol, eremitas que diziam não precisar de alimento há décadas, e até mesmo indivíduos que passaram por jejuns extremos sem sofrer danos aparentes. Será que existia um padrão entre esses casos? Muitos desses relatos vinham de contextos religiosos ou espirituais. Algumas culturas acreditavam que certos indivíduos poderiam transcender as necessidades fisiológicas por meio da meditação ou de práticas ancestrais. Mas esses casos resistiriam ao escrutínio da ciência? Pesquisadores decidiram investigar, aplicando os mesmos testes e observações rigorosas que foram feitos na mulher do caso inicial. Em alguns casos, os resultados foram surpreendentes; em outros, fraudes foram expostas. Mas ainda restavam perguntas sem respostas. O que esses indivíduos tinham em comum? Existiria uma condição rara que a medicina ainda não compreendia? Ou seria tudo uma questão de técnicas bem planejadas para enganar as pessoas? Se houvesse um segredo por trás dessas histórias, ele ainda estava bem escondido. E enquanto os cientistas tentavam chegar a uma conclusão definitiva, o debate se tornava cada vez mais acalorado. À medida que os casos se acumulavam e os testes científicos continuavam, a divisão entre os que acreditavam nesse fenômeno e os que o consideravam uma fraude só aumentava. De um lado, médicos e cientistas insistiam que era biologicamente impossível sobreviver tanto tempo sem comida e água. Do outro, aqueles que defendiam a possibilidade de um mistério ainda não compreendido, algo que desafiava as leis da fisiologia humana. Mas se era impossível, por que ninguém conseguia provar de maneira definitiva que era uma farsa? As teorias começaram a se multiplicar. Algumas explicações sugeriam que essas pessoas teriam desenvolvido um metabolismo tão eficiente que suas necessidades calóricas eram mínimas. Outras apostavam em um estado extremo de conservação energética, onde o corpo operaria de maneira completamente diferente do que conhecemos. Mas havia também aqueles que acreditavam que tudo se tratava de uma ilusão bem elaborada, um truque cuidadosamente planejado para enganar pesquisadores e fiéis seguidores. O fato é que, apesar de décadas de investigação, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Alguns testes falharam em comprovar a veracidade desses casos, mas outros deixaram mais perguntas do que respostas. O mistério permaneceu, alimentando discussões acaloradas entre cientistas, religiosos e teóricos do desconhecido. Mas será que algum dia encontraremos a verdade? Ou talvez esse seja apenas mais um daqueles enigmas que a humanidade nunca conseguirá resolver por completo? Agora quero saber sua opinião. O que você achou desse assunto?
Conte pra mim, aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.